Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de alegria sabermos que você está aí conosco e muito obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por vocês e sabemos disso através das correspondências que vocês nos enviam. Hoje vamos estudar o final do capítulo 7 do livro de Zacarias, onde o profeta continua orientando sobre o tipo de vida que agrada a Deus. Certamente teremos lições importantes para aplicar às nossas vidas. Então, a minha sugestão é que você já abra sua Bíblia agora e acompanhe todo o estudo de hoje. Depois você pode escrever, compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que eu quero registrar agora. O Cosmo, da cidade de Rio Casca, em Minas Gerais, fez enviando-nos a seguinte mensagem. Professor e pastor Itamir Neves, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Com imensa alegria me dirijo ao Senhor. Fiquei contente com sua resposta dada sobre o texto de Paulo a Timóteo, estudo feito lá em Naum, capítulo 1, versículos 9 a 15. Você esclareceu as dúvidas sobre os Illuminatis, fazendo-me então entender o que estava por vir. O que me espanta é a velocidade que as coisas estão acontecendo. Oro para que Deus o conserve sempre conosco para nos abrir o entendimento e clarear o nosso conhecimento a respeito da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos despertar cada um dos nossos ouvintes para estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Cosmo, desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais digno da vida que o Senhor tem proposto a nós. A ideia é que cada um de nós deve demonstrar ao mundo a realidade do reino de Deus. Então, muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor através de uma oração. Vamos orar, vamos pedir a Deus as suas bênçãos para esse projeto de estudo da Palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que tu nos dê forças para prosseguirmos sempre na tua dependência. Nós oramos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje concluímos o estudo do capítulo 7 de Zacarias. Vamos estudar Zacarias capítulo 7, versículos 8 a 14. Você deve se lembrar que no programa passado nós vimos que uma comitiva de judeus saíram lá de Betel e foram até Jerusalém para, na capital, perguntar sobre a obrigatoriedade e a validade do jejum que faziam no 4º, no 5º, no 7º e no 10º mês. Agora, eles estavam novamente na terra prometida. Agora que tinham voltado para sua pátria, a pergunta é, era necessário continuarem com jejuns? Foi essa a pergunta dirigida aos sacerdotes e até ao profeta. E a resposta foi clara e objetiva.
não necessitavam mais desenvolver essa prática por pelo menos 2 razões. Primeiro, a motivação com que eles jejuavam não agradava a Deus. Veja bem, jejuavam, mas não com uma vida de justiça, não com uma vida de misericórdia. Eles desrespeitavam no dia a dia os seus próprios irmãos, explorando os mais frágeis. Uma segunda razão pela qual não deviam mais jejuar é que a maioria dos jejuns celebrados por eles, durante todo o tempo do exílio, só recordava datas e fatos tristes que aconteceram por culpa deles mesmos. Por quê? Porque eles tinham desobedecido ao Senhor. Se estivessem agora começando uma nova vida, e estavam começando essa nova vida, essa nova etapa nas suas vidas, não precisariam mais ficar presos ao passado. Deus já os tinha libertado. Na verdade, o jejum ainda hoje deve ser feito em reconhecimento do nosso pecado, pedindo perdão a Deus quando de fato estamos arrependidos. Então, nesses versos, Deus reforça esse ponto sobre a desobediência do povo às mensagens dos primeiros profetas, motivo pelo qual eles foram colocados sob a disciplina do exílio. Esse texto, então, resume alguns pontos importantes da mensagem que eles ouviram e que deve chamar a nossa atenção. Zacarias, tendo ouvido a Deus, disse-lhes claramente: Deus requer, antes do jejum ou de qualquer outra prática religiosa, que as nossas vidas demonstrem justiça, bondade, misericórdia para com os outros. Deus quer que não oprimamos as viúvas, os órfãos, os estrangeiros ou os pobres. Em síntese, Deus quer que não procuremos o mal para os outros. Zacarias mostrou-lhes como as gerações passadas foram rebeldes e não ouviram as palavras da lei, nem as mensagens dos profetas. Zacarias lembrou-lhes que quando Deus clamou, o povo não ouviu. E aí depois, como consequência, quando o povo clamou, Deus também não lhes ouviu. E assim, Zacarias mostrou-lhes que diante dessas atitudes, diante desse comportamento, em consequência dessa rebeldia, o povo foi espalhado e a terra ficou desolada. Deus mandou para o exílio o seu povo por 70 anos por causa da sua desobediência. Diante da consulta, então, que tinham feito, Deus, através do seu profeta, lhes esclareceu que depois da volta do cativeiro, o povo não precisava mais ficar relembrando momentos tristes e de sofrimento do passado. Eles deviam olhar para o futuro. Havia uma nova vida para reconstruírem. Deveriam se preparar para as bênçãos que Deus tinha reservado para eles. Mas para se prepararem para receber essas bênçãos de Deus, que inclusive prometia o Messias, eles teriam que aprender com os erros do passado, se arrepender, tinham que aprender com os erros das demais gerações que, infelizmente, não andaram conforme o Senhor, e além de aprender a ter atitudes diferentes, deveriam mostrar então uma atitude nova, uma atitude diferente para com a palavra do Senhor. Querido amigo, esse também é o nosso desafio. Olhar para as experiências passadas e aprender com elas para que não caiamos nós mesmos nos erros do passado e não desobedeçamos a Deus. Em relação a esse aprendizado, certamente você deve se lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Eu li para você essas palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 a 11.
Querido amigo, é necessário aprendermos com as experiências passadas para não cometermos os mesmos erros do presente. Para quê? Para que tenhamos um futuro abençoado por Deus. Então, diante dessa verdade, eu creio que é bom atentarmos bem para esse texto. E nós vamos estudá-lo sob o seguinte título: As etapas da desobediência. Eu repito, as etapas da desobediência. A base textual, então, é Zacarias 7, 8 a 14. E lembramos, ao considerar esse tema, de um ditado popular que vale a pena ser recordado nesse momento. A advertência oportuna vale ouro. A advertência oportuna vale ouro. No livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro que nos ajuda a vivermos de modo correto e justo, de uma maneira sábia, nesse livro encontramos muitas advertências que chamamos de conselhos valiosos. Alguns deles são vitais para que tenhamos uma vida justa diante de Deus, e era exatamente para esse tipo de vida que Zacarias chamava a atenção do povo, e a palavra de Deus chama a nossa atenção. Nesse texto, como veremos, a nossa atenção é chamada para a necessidade de termos uma conduta moral sem repreensões. E isso só vai ocorrer quando obedecermos o princípio do 9º mandamento, que explicitamente nos diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Mas essa conduta moral irrepreensível acontecerá também quando lembramos do 2º grande mandamento que o Senhor Jesus apresentou àqueles que lhe questionavam. Jesus disse-lhes explicitamente: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Querido amigo, quando praticamos a bondade e a misericórdia, quando não extorquimos, quando não prejudicamos o nosso semelhante, estamos então andando corretamente. É interessante, devemos notar que diante dessas exigências, diante dessas ordens que devemos respeitar e praticar, quando as lembramos, a reação natural é até negá-las. Normalmente, diante dessas lembranças, dessa responsabilidade, o que se vê é a surdez espiritual, é a rebeldia, é a dureza de coração. Por isso, então, vale a pena nos questionarmos. Essa tem sido a nossa reação diante da lembrança do passado? Essa tem sido a nossa reação diante da lembrança do nosso dever? Querido amigo, quando não estamos dispostos a andar conforme o Senhor tem nos orientado na sua palavra, devemos saber que teremos da parte de Deus a sua reação. Deus fecha os seus ouvidos e não ouve as nossas orações. Lembre-se de Isaías 59, 2 e Malaquias 1, 9. E Deus disciplinará duramente, assim como Ele fez com seu povo, mandando-os para o exílio. Até quando o homem continuará sem dar ouvidos à voz do Senhor? Até quando nós mesmos ficaremos com os olhos fechados, não observando a palavra de Deus? Querido amigo, espero que em sua vida esses momentos sejam breves ou nem existam e que possamos nos lembrar sempre das palavras do próprio Deus. Através de Isaías, Deus nos disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Querido amigo, diante dessas colocações, certamente o princípio que podemos extrair desse texto pode ser visto, então, nessa frase sintética: a desobediência a Deus sempre trará consequências desastrosas. Eu repito para você essa frase: a desobediência a Deus sempre trará consequências desastrosas. E nesses versos encontramos 7 etapas da desobediência que causam as consequências desastrosas. A primeira etapa da desobediência se vê na recusa das ordens divinas. Versículo 9, eu leio para você. Versículo 8 diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo... Versículo 9.
Assim falará o Senhor dos Exércitos. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Aqui nós temos as exigências de Deus para o seu povo. É a palavra de Deus dirigida a Zacarias, exigindo do seu povo a justiça e a misericórdia. Não era uma mensagem nova. Era a mesma mensagem que tinha sido anunciada desde os primórdios da nação. Deus objetivamente exigia justiça nos tribunais, juízos baseados na verdade, julgamentos livres sem qualquer tipo de pressão. Este era um dos males da sociedade que, infelizmente, nós arrastamos até os nossos dias. Os gregos representaram a justiça como uma senhora de olhos vendados, sustentando em uma de suas mãos uma balança, dando a entender a imparcialidade que deve ter todo juiz ao julgar os casos que lhe vêm às mãos. A imparcialidade deve aplicar com justiça, sem ser inclinada ao suborno. Também se exigia bondade e misericórdia para com os necessitados. Esta é outra exigência para qualquer nação. Mas, especificamente, era a exigência para a sociedade israelita daqueles dias. Eles tinham sido alvos da misericórdia de Deus, e como povo, eles deveriam refletir alguns dos seus atributos. Quanto melhor se eles mostrassem a seus irmãos a mesma misericórdia que eles tinham recebido. Então, chegamos a uma segunda etapa da desobediência. Ela se vê na recusa das proibições divinas, com base no versículo 10 desse texto. Eu leio para você. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Querido amigo, a exigência de Deus é que deveria haver justiça social em favor dos desvalidos. Por exemplo, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres, eram pessoas necessitadas. Cada um desses segmentos da sociedade tinha sido vítima da prepotência das autoridades. Porém, Deus sempre cuidou deles, dando mandamentos específicos para protegê-los. Na legislação mosaica, na lei mosaica, esses segmentos foram protegidos. Nós podemos encontrar isso lá em Êxodo 22, Deuteronômio 14, Deuteronômio 16, Deuteronômio 24. Mas, infelizmente, esses direitos foram violados, foram quebrados, não foram obedecidos. Por isso, então, a recomendação é que se olhasse com muito carinho para essas necessidades desses necessitados. A terceira etapa da desobediência se vê na recusa em atender a Deus. Versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e endureceram seus ouvidos para que não me ouvissem. Querido amigo, essas são palavras do Senhor. Foi esta a maneira pela qual o povo tratou a Deus. Pela ganância e pela ambição dos poderosos, essas leis foram desobedecidas. O profeta Isaías pronunciou uma denúncia contra esse procedimento maldoso. Leia lá Isaías 10, 1 e 2. Essa maneira errada de viver não aconteceu somente na época de Isaías, mas, na verdade, aconteceu por toda a história do povo de Deus, por toda a história do povo de Israel. A viúva, o órfão, o pobre, foram vítimas dos seus próprios irmãos. Mas, sem dúvida, os mais prejudicados foram os estrangeiros. Sendo a nação de Israel um povo exclusivo, um povo eleito, os estrangeiros eram vulneráveis aos maus tratos pelo simples fato de serem estrangeiros. Moisés, na lei, legislou a favor deles, argumentando que tanto Abraão como a sua descendência também tinham sido estrangeiros. E isso era motivo suficiente para que eles, israelitas, cuidassem bem dos estrangeiros que viviam com eles.
Podemos então resumir em 3 palavras o que Deus exigia do seu povo para uma melhor convivência. Isso é o bem comum. Ninguém deve pensar em seu coração o mal contra o irmão. A maldade procede da ambição. A inveja procede das paixões que obscurecem o coração e que fazem o coração desconsiderar a Deus. Nesses dias nós estamos escutando o clamor dos povos pela paz para que a violência seja erradicada. Porém, como bem têm expressado muitos analistas, a paz não é só uma ausência de guerra. Não é só um bem-estar total. Se requer que ninguém pense mal contra o seu irmão. Pelo contrário, cada um deve pensar, deve planejar em relação aos outros, como se estivesse pensando e planejando em relação a si mesmo. Cumprindo assim, o quê? O que a própria lei já dizia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, isso está lá em Levítico 11:18. A quarta etapa da desobediência se vê na desatenção para com o Espírito. Versículo 12. Eu leio para você. Sim, diz a palavra, fizeram seu coração duro como diamante para não ouvirem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos que ele enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Querido amigo, é importante notar que Zacarias mostra que o Espírito Santo tem um papel preponderante na relação Deus-homem. Nesse capítulo, como no capítulo 4 também, se faz referência ao ministério do Espírito Santo em 2 pontos doutrinários muito importantes, que são confirmados no Novo Testamento. No capítulo 4, o ensino é a respeito do poder do Espírito. O povo não devia confiar em nenhuma força humana ou poderio militar. Sua dependência devia ser exclusivamente do poder de Deus. Antes da sua ascensão, o Senhor Jesus ensinou que a sua igreja deveria depender do poder do Espírito Santo para cumprir com a sua missão de evangelização. O apóstolo Pedro também disse que os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse é um ensino importante aqui em Zacarias. Os antigos também receberam a palavra de Deus sob a influência do Espírito Santo, portanto, pregaram a palavra de Deus com convicção e poder. Sem dúvida, o povo endureceu seu coração com a dureza de um diamante para não ouvir a Deus. Foi uma atitude de rebeldia, pecado. Fizeram o contrário do que Deus pedia. A quinta etapa, então, da desobediência se vê na surdez espiritual. Versículo 13. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Querido amigo, aqui Deus estava recordando a essa geração que voltava do exílio, a reação dos seus pais. Os pais foram rebeldes, contumazes, não prestaram atenção. A indiferença os levou à rebeldia, e a rebeldia ao endurecimento. Eles resistiram à palavra de Deus, e, como consequência, Deus não os ouviu. A sexta etapa da desobediência se vê exatamente nessa oração ineficaz. Novamente eu leio para você o versículo 13. Visto que eu clamei, eles não me ouviram, mas eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. No cativeiro eles levantaram as suas vozes em oração, porém Deus não os escutou, não atendeu a oração. A terra das ilícias foi convertida em terra da desolação. Era triste ver a terra da promessa convertida em terra do desespero. Ao invés de leite e mel, se via amargura e fel. A sétima etapa da desobediência se vê, então, na terrível consequência. Eu leio para você o texto final, versículo 14. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável se fizeram uma desolação. O castigo não se fez por esperar. A ira de Deus se desencadeou. A ira foi derramada sobre os desobedientes, e todo o povo sofreu no triste exílio babilônico.
Querido amigo, ao terminarmos as nossas considerações sobre esse texto, a minha oração é que a sua vida não impeça Deus de te ouvir, que o seu comportamento, as suas motivações, a sua vida, permitam que Deus lhe abençoe. Que o Senhor, então, te dê graça e suficiência para que você possa viver e usufruir das bênçãos que Ele tem prometido para o seu povo. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça